E aí, já chegou preparado para ver a disputa entre os dois tipos mais intelectuais, inteligentes, sábios e detentores dos maiores QIs desse universo? Pois então eu sinto te informar que não vai ser isso que você vai encontrar por aqui. Afinal de contas, se você acompanha o nosso canal, já tá cansado de ouvir a gente falar que os tipos psicológicos não têm nada a ver com capacidade intelectual, habilidade de aprendizagem ou nível de inteligência, pois eles apenas dizem respeito à nossa forma de perceber e julgar a realidade. Agora que já esclarecemos esse ponto fundamental, vamos lá saber a diferença entre INTP e INTJ, que é basicamente tudo, pois não tem nenhuma função em comum. Eu acho que é isso, até o próximo vídeo. Brincadeira, chega de enrolação e vamos lá saber como diferenciar esses dois tipos. O INTJ é um tipo irracional e o INTP um tipo racional. Como já abordamos aqui no canal em diversos vídeos, os tipos racionais possuem uma função de julgamento como dominante, enquanto os irracionais possuem uma função dominante de percepção. O INTJ, por ter a intuição introvertida como função dominante, é considerado então como uma personalidade irracional, ou seja, direcionado primariamente a um processo de percepção que não se preocupa em um primeiro momento em atribuir valores, julgamentos ou conceitualização do que é percebido, tendo uma tendência mais contemplativa e estética em relação ao que é percebido. Como possui uma direção introvertida, essa percepção do INTJ tende a ser de caráter mais abstrato, subjetivo, inalcançável e difícil de ser expressado ou compreendido através de parâmetros externos, pois dizem respeito a uma realidade interna, psicológica e deslocada dos objetos externos, e também enraizada em imagens arquetípicas e inconscientes. Já o INTP, por possuir pensamento introvertido como função dominante, seria um tipo racional. O pensamento é uma função de julgamento que avalia a realidade através de estruturas conceituais, lógicas e racionais, procurando desta forma formar conceitos, conclusões e juízos acerca das coisas. Tendo o pensamento do INTP também em direção introvertida, esse julgamento dá preferência ao fator subjetivo, em detrimento do que é objetivamente posto, para elaborar suas fórmulas judicativas. Sendo assim, podemos dizer que o INTJ está preferencialmente ligado à sua forma de percepção intuitiva da realidade, que tende a funcionar majoritariamente de forma mais descompromissada com a coerência perceptiva da realidade material concreta, visualizando e contemplando intuitivamente as imagens que escapam ao que é concretamente posto no aqui e agora. Enquanto o INTP está mais ligado a uma forma de julgar a realidade com estruturas racionais, conceituais e lógicas, que dão preferência ao fator subjetivo em detrimento daquilo que é objetivamente dado. O pensamento do INTJ é extrovertido, enquanto que o pensamento do INTP é introvertido. Outra diferença marcante entre esses tipos é o direcionamento da função pensamento, ou seja, uma introvertida e a outra extrovertida. O pensamento extrovertido se caracteriza por uma repressão do conteúdo subjetivo do pensamento, dando mais importância para o que é objetivamente dado, ou seja, para o aspecto factual da realidade externa. Neste caso, a TE, apesar de ser mais conectada e dependente do fator objetivo para formular suas estruturas racionais, continua tendo uma parcela subjetiva no seu pensamento, mas esse não é um fator predominante no seu processo, sendo que se aquilo não tiver em conformidade com o que é objetivamente dado, logo é descartado, o que pode muitas vezes limitar ou enrijecer seu processo em fórmulas muito definidas. Dessa forma, podemos dizer que esse é o pensamento que opera em função do objetivamente dado, procurando ao máximo eliminar aquilo que escape ao que o objeto seja capaz de produzir e mostrar como sendo factual e concreto. Isso não significa que esse tipo de pensamento não possa se ocupar de conceitos abstratos, mas que ele vai buscar o sentido geral, impessoal e verificável deles. Assim como o sentimento extrovertido, o pensamento extrovertido estará, portanto, também mais aberto
aberto e suscetível às influências dos objetos externos. Apesar dessa função formular leis gerais que podem ser entendidas como rígidas ou inflexíveis, isso ocorre apenas pela fidelidade aos fatos. Porém, essa é uma função que pode se ajustar a diferentes formas de conceitualizar a realidade, caso essas se mostrem como objetivamente válidas e aceitas. O INTJ possui esse pensamento extrovertido como função auxiliar secundária, ou seja, ela funciona como uma compensação extrovertida em relação à sua função dominante, a intuição introvertida. Por estar sobre os domínios da NI, o pensamento extrovertido, TE, servirá apenas como uma função que irá significar, organizar, estruturar e dar um sentido mais palpável ao emaranhado de imagens intuitivas que são geradas na função dominante do INTJ. Podemos entender isso como o processo pelo qual o INTJ tenta encontrar um referencial conceitual externo para que toda a riqueza perceptiva e inalcançável da sua percepção intuitiva ganhe validade, significado e sentido, tanto para ele como para o mundo externo. Dessa forma, ele irá procurar sempre em função do seu processo intuitivo explicar e entender através do que está objetivamente dado, como que essas imagens podem ser traduzidas em alguma coisa objetiva, dando dessa forma uma visão clara do que aquilo é ou pode ser. Jung diz que é graças à intuição introvertida que temos os profetas da antiguidade. Dessa forma, é inegável a qualidade da missão ou dever que essas imagens simbólicas da intuição, ao passarem por um crivo judicativo auxiliar, podem ganhar, fazendo com que a vida do sujeito seja inteiramente guiada em função do impacto profundo que essas imagens tenham, tanto para ele quanto para a humanidade. No caso do INTJ, é através do seu pensamento extrovertido que isso vai ocorrer, procurando então adequar a extrema riqueza dessas imagens simbólicas percebidas a uma conceitualização que seja referenciável e conectada com aquilo que é objetivamente dado, sendo dessa forma capaz de comunicar ou exemplificar aquilo de alguma forma que seja mais palpável e coerente. Já o pensamento introvertido se caracteriza pela priorização do fator subjetivo em detrimento do fator objetivo, ou seja, esse é um pensamento com tendências quase mágicas, no sentido de construir suas estruturas conceituais de forma quase que apartada do que é objetivamente dado, delegando a esse objetivamente dado o papel de simples exemplificação das estruturas que ele gera. Ou seja, enquanto na TE existe uma profunda dependência do objetivamente dado para que o pensamento possa gerar suas conceitualizações e leis gerais, no caso da TI, existe quase que uma independência dos mesmos, fazendo com que possam surgir conceitualizações ou fórmulas lógicas que beiram o fantástico. O INTP possui essa função como dominante. Ela é a que guia a maior parte do seu processo psíquico. Dessa forma, podemos entender que o INTP vai estar sempre formulando estruturas lógicas acerca das coisas, explorando e procurando compreender a realidade através de um viés mental e subjetivo. Esse é o pensamento que preza pela coerência interna na hora de formular as suas estruturas de pensamento. A tendência é que haja uma certa resistência de absorver ou tomar como válidas de imediato as ideias que não estejam de acordo com o seu modelo interno. Por conta dessa dificuldade de aceitar e tomar como verdade aquilo que não se adeque à sua realidade subjetiva, o INTP pode aparentar certa teimosia intelectual, se mostrando mais rígido e preso à sua própria maneira de pensar. A complexidade do pensamento introvertido é no sentido interno e multidimensional, onde essa abstração alcança níveis mais profundos de compreensão e perspectivas conceituais. O pensamento introvertido pode se debruçar sobre fatos e conceitos objetivos, mas mesmo quando o faz, seu movimento é sempre escapista, no sentido de acabar caindo em algum imaginário, existindo pouco compromisso dessa forma com o objeto em questão. Por isso, este tende a ser um tipo bastante questionador, pois estará sempre escapando de definições objetivas ou muito generalistas. Podemos entender que o pensamento do INTP é em certa medida alienado em relação ao objetivamente dado, se colocando em posição de superioridade e tendo tendência a produzir os próprios fatos, e até induzir esses fatos ao que é objetivamente dado para fazer valer suas conclusões. O pensamento dominante do INTP depende então de uma função compensatória extrovertida, para não se prender em um extremo subjetivismo, que pode acarretar em um pensamento estéril e sem validade para os outros pelo distanciamento do fator objetivo.
A intuição do INTJ é introvertida e a do INTP é extrovertida. Os dois tipos possuem a intuição como percepção preferencial, mas elas diferem na direção. Uma será introvertida e a outra extrovertida. E também vão diferenciar no papel que elas exercem em cada personalidade. No caso do INTJ, ela vai ser a função dominante, e no caso do INTP, vai ser a função auxiliar. A intuição em si é um processo de difícil explicação, mas tende a estar ligada àquilo que não se pode verificar por nenhum outro meio perceptivo sensorial. Ou seja, está ligada às nossas percepções que extrapolam a realidade material concreta. Está relacionada com o plano das ideias, imaginações, possibilidades e insights, mas sem uma formulação conceitual, intelectual ou racionalizada delas, pois se trata de um processo anterior e irracional. A intuição introvertida do INTJ é sua função dominante, fazendo com que sua preferência seja a percepção da realidade de forma mais imagética e simbólica. Isso faz com que o INTJ tenha vislumbres e visões que têm pouca relação com a realidade material manifestada. Seu campo perceptivo se foca em sua realidade interna, psicológica e abstrata, tocando os conteúdos tanto do seu inconsciente como do inconsciente coletivo, que é uma espécie de banco de dados de experiências passadas que é transmitido dos nossos antepassados até nós de forma filogenética. Essa visualização imagética ganha na consciência do INTJ a qualidade de objeto externo, e assim será visualizada por ele. Toda a percepção mais sensorial, concreta, provinda da sua sensação arcaica, é reprimida, fazendo com que muito pouco do que está acontecendo na realidade material seja de fato percebido conscientemente por ele. Existe uma espécie de sobreposição e fusão dessas imagens arquetípicas que são evocadas pela sua intuição com o que está ali manifestado, fazendo com que não haja para o intuitivo introvertido no geral uma fácil diferenciação entre o que é a sobreposição imagética e o que é a realidade externa. A relação primária com essas imagens tende a ser meramente estética e contemplativa, ou seja, não existe no primeiro momento a preocupação de valorar, significar ou conceituar aquilo, sendo que isso é um processo que depende de uma função de julgamento de caráter extrovertido, que compense então esse distanciamento da realidade que a NI proporciona, e que no caso do INTJ vai ser o pensamento extrovertido. Pode haver também uma impressão de conseguir pressentir acontecimentos futuros. Isso acontece pelo contato que a intuição introvertida tem com esses elementos do inconsciente coletivo, que podem levar então a uma percepção de padrões que se repetem e que podem levar ou convergir para determinado acontecimento. Já a intuição extrovertida do INTP é sua função auxiliar, ou seja, funciona de forma compensatória em relação ao extremo subjetivismo da sua função dominante, o pensamento introvertido. A intuição extrovertida tem como sua maior característica a capacidade de visualizar múltiplas possibilidades de manifestação da realidade externa, enquanto que na intuição introvertida existe uma repressão da percepção dos objetos externos, na extrovertida existe uma conexão maior com esse objeto, mas assim que o mesmo é assimilado, a tendência é que a NE logo escape dele, de modo que a partir dele ela consiga vislumbrar cenários hipotéticos e novas formas de manifestação desse objeto. No caso do INTP, essa função fica sobre os domínios da TI, sendo que ela serve como uma espécie de lupa pela qual o INTP pode experimentar e desdobrar a realidade de modo a conseguir dar uma tônica mais observável e conectada à realidade aos seus pensamentos que tendem a ser mais subjetivos e abstratos. É através dela também que o INTP consegue expandir os seus horizontes, levando em consideração as diferentes formas de ver ou interpretar um mesmo problema, e fazendo com que, dessa forma, o seu conjunto de razões, que antes tinham aspectos mais fantásticos, possam encontrar maior coerência com as possibilidades de manifestação da realidade. Essa função também pode tornar o INTP mais curioso, no sentido de se empolgar com novidades acerca dos assuntos que mais lhe chamem a atenção, agregando ao seu processo conceitual tudo aquilo que de certa forma lhe parecer mais coerente e conectado com as suas estruturas de pensamento já estabelecidas. As maiores dificuldades de cada um. As maiores dificuldades de um tipo geralmente estão relacionadas à sua função inferior. No caso do INTJ e do INTP,
suas funções inferiores são bem diferentes. Como já abordamos em vídeos passados, a função inferior é extremamente inconsciente e possui conteúdos infantis e arcaicos, que geralmente só vêm à consciência de forma momentânea, acarretando distúrbios ou atravessamentos no psiquismo do sujeito em função de sua natureza mais reprimida e pela sua manifestação mais descontrolada. No caso do INTJ, a sensação extrovertida é a sua função inferior. Por conta disso, a consciência corporal e a percepção sensorial da realidade concreta do INTJ são consideravelmente precárias, não existindo uma consciência tão grande em relação a como esses conteúdos podem afetá-lo, gerando então uma percepção da realidade concreta distorcida ou dissociada, que pode gerar certos desentendimentos, devaneios, ou então acarretando em um exagero na procura de satisfação sensorial. Podem ainda aparecer certas obsessões a determinadas pessoas ou objetos, bem como também uma falta de cuidado consigo mesmo ou dificuldade em se adaptar às demandas da realidade material. Às vezes, alguns comportamentos hipocondríacos também podem ser verificados. Já no caso do INTP, a sua função inferior é o sentimento extrovertido. Essa função gera no INTP um mundo emocional extremamente infantil e volátil, bem como uma dificuldade de lidar com a forma como a realidade externa o afeta a nível emocional e como ele a afeta também em nível emocional. Existirá uma tentativa da consciência de reprimir esses conteúdos emocionais. Em contrapartida, quanto mais forte for essa repressão, mais esses sentimentos irão invadir inconscientemente a consciência do INTP, gerando dessa forma comportamentos emocionais desproporcionais às situações às quais o INTP esteja inserido. Procrastinação? Bom, existe uma certa ideia equivocada de que os tipos perceptivos, que possuem o P na sua sigla, seriam necessariamente procrastinadores, enquanto os tipos julgadores, que possuem J na sua sigla, não seriam. Porém, como a gente já falou em vídeos anteriores, o J e o P apenas indicam se o tipo terá uma função de julgamento ou de percepção extrovertida como dominante ou auxiliar. Nós explicamos melhor sobre esse aspecto no nosso vídeo onde falamos sobre as diferenças entre INFP e INFJ. A mesma explicação mencionada lá se encaixa na situação INTP versus INTJ, ou seja, essa questão não vai ser necessariamente um critério diferencial entre esses dois tipos. Deixaremos o vídeo de comparação entre INFP e INFJ linkado aqui no card e na descrição do vídeo para você relembrar ou conferir essa justificativa caso ainda não tenha visto. O vídeo de hoje termina aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com quem tem interesse nesse assunto. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.